muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo essa live em outro momento. Seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana, terapeuta naturopata, estudante de medicina Ayurveda, e hoje a gente vai fazer meditação do dia 8, que corresponde ao primeiro dia da segunda semana de meditações que a gente tem feito. Então, se você está chegando agora, essa é a sua primeira meditação, sugiro que você volte lá no feed e comece na meditação do dia 1 da primeira semana, que é onde eu explico como que funcionam essas meditações, qual que é o objetivo, o propósito. A gente está fazendo uma série de meditações sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. E a ideia é que a gente consiga identificar na gente padrões que a gente quer mudar e fazer um exercício para que a gente consiga de fato mudar. Então, na primeira live eu faço uma introdução, leio algumas partes do livro e tá tudo explicadinho. Então comece dessa primeira live que tem toda a informação que você precisa. Hoje a gente vai fazer a primeira parte, que a gente chama de indução, das meditações que a gente tem feito. E aí a gente vai começar a segunda parte, então, dessa segunda semana de meditações, em que a gente vai fazer um exercício. Então eu vou explicar como é que vai funcionar esse exercício. Vocês vão fazer esse exercício em algum momento na casa de vocês. E aí, a partir de amanhã, a gente vai tentar fazer juntos aqui. Eu vou ver como que a gente pode fazer. E vocês vão perceber, eu vou ler até algumas partes do livro hoje também, que os exercícios são muito particulares. E aí você precisa desse tempo, então eu sugiro que você se organize hoje para você fazer os exercícios mesmo, para que a gente consiga depois agregar essa parte dos exercícios, que é praticamente uma contemplação, ao final das meditações de indução, certo? Bom, acho que é isso. A gente vai começar então, como a gente tem começado todos os dias, com a indução. Vou pedir para vocês se sentarem aí num local confortável, se posicionarem. Lembrem-se sempre de estar numa posição confortável, de preferência com as costas apoiadas, os pés, numa posição em que você consiga ficar por alguns instantes imóvel, mas que não te cause desconforto a ponto de levar a sua atenção para esse lugar de desconforto, te tirar do foco, mas também que não te relaxe tanto a ponto de você adormecer. A ideia é que você fique consciente o tempo todo. Então, encontre essa posição, esse lugar confortável, se posicione. Eu vou colocar uma musiquinha e aí a gente já começa então a primeira parte da meditação. Vamos lá? Espero que vocês consigam ouvir, porque eu estou usando o microfone para filtrar a voz, o ambiente externo, né, os ruídos, e muitas vezes ele filtra o som também, né, da meditação. Então eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Vou aumentar um pouquinho. Bom, então vamos nos colocando em posição confortável e fechando os olhos, eliminando a participação desse órgão do sentido, que é a visão, que nos leva para fora. Então a gente fecha os olhos de forma confortável para levar a nossa atenção para nós, para dentro. Vá realizando algumas respirações. Primeiro você inspira profundo
E enquanto faz, presta atenção no aspecto desse ar que entra, se ele é mais denso ou leve, úmido ou frio, seco, quente. Vá observando as características desse ar quando passa pelas narinas, contato desse ar com as narinas, por onde ele passa. Tente perceber, sentir o ar passando por trás da garganta e descendo até o abdômen. Perceba também o movimento que o seu tronco, o seu corpo faz ao inspirar. O quanto você se expande, peito, ombros, costas, abdômen. Quando você inspira, você cresce. E quando você exala, você esvazia. Perceba o quanto é gostoso esse movimento que a gente realiza 24 horas por dia, todos os dias. E que foi a nossa primeira forma de nutrição, que leva oxigênio, nutrientes para o nosso corpo, para as nossas células. Vá realizando as respirações e mentalizando esse ar entrando cheio de luz, preenchendo todas as partículas, todas as células, seus órgãos de luz, de prana, de vida. Imagine que ao exalar, você está eliminando tudo aquilo que não te serve mais. Dor, sofrimento, padrões repetitivos que você gostaria de mudar, sentimentos que não te agregam, incerteza, medo, insegurança. Deixe ir, elimine isso tudo do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental e espiritual. Deixe ir limpo e vá realizando algumas respirações, enchendo o corpo de luz, crescendo, expandindo e exalando aquilo que não te serve mais. E então, leve a sua atenção para o topo da sua cabeça, observando e sentindo o seu couro cabeludo, o formato da cabeça, a densidade, peso. Sinta se há alguma tensão
nas laterais, na parte de cima, na parte de trás, na nuca. Perceba o seu cabelo, relaxe seu couro cabeludo, deixe ir qualquer tensão, solte. Vá descendo então a sua atenção para sua testa, para essa pele que encobre essa parte do seu rosto. Perceba a textura dessa pele, se ela está seca, úmida, quente, fria, macia, áspera. Sinta o contato do ar com a sua pele. Observe suas sobrancelhas, os pelinhos, a densidade delas. Se há alguma tensão, alguma rigidez entre as sobrancelhas, solte, relaxe. Perceba seus olhos, a maneira como você fecha as pálpebras. Se isso é algo confortável, se é mais difícil manter os olhos fechados. Se para fechar os olhos você precisa fazer força, tensionar, libere, solte. Deixe que as pálpebras se encostem, se fechem suavemente. Elimine qualquer linha de expressão. Deixe que elas fiquem pesadas, grudadas, coladinhas ali. Perceba os cílios, formato dos seus olhos. Sinta como é gostoso estar nesse lugar, fechar os olhos e voltar para dentro. Sinta a pele das bochechas, a parte que encobre o seu nariz, as cartilagens, a região superior dos lábios, a pele em volta do lábio inferior, queixo. Sinta a textura. Se há um leve formigamento nesse rosto, vá relaxando, eliminando as tensões. Percebendo agora as suas orelhas, o formato das orelhas, as pontinhas, se estão mais frias, as extremidades, ou quentes. Perceba as dobrinhas, formato, a região laterais das orelhas. Se você estiver utilizando brincos, sinta esses brincos, o contato deles com a sua pele. Perceba também os seus ouvidos, esse espaço interno, esse vácuo que nós temos dentro da nossa cabeça, que faz com que o som se propague, reverbere, e que o nosso cérebro converta esse som em significado, em palavras, o que permite com que você me entenda, me ouça. Leve sua atenção agora para sua boca, formato dos seus lábios, como eles se fecham, a textura dos lábios, se estão mais secos, em contato com o ar, úmidos. Perceba a parte interna, como você fecha os dentes, se há tensão, solte, relaxe o maxilar, relaxe a sua língua dentro da boca, deixe com que ela repouse confortavelmente
tocando o céu da boca, a parte de trás da arcada superior dos seus dentes. Perceba a umidade, a temperatura, o formato da língua. Só observe. E se tiver alguma rigidez, se você estiver tensionando algum lugar, solte. Vá descendo sua atenção agora para o seu pescoço, essa pele. Encobre seu pescoço, sua garganta, a nuca. Perceba se há alguma região tensa, libere tensões. Solte. Vá soltando também seus ombros. Os ombros que costumam ficar sobrecarregados com a demanda do mundo. Perceba se há algum peso, alguma dor, dificuldade de soltar. E relaxe. Sinta como se seus ombros estivessem derretendo, caindo, soltando. E vá descendo a sua tensão pelos braços, relaxando, percebendo o formato deles, a pele, o contato dela com o ar, com a roupa, textura dessa roupa. Sinta a temperatura, os pelinhos, os cotovelos, essa pele que encobre os cotovelos, os punhos. Perceba se estão em contatos com alguma superfície, a textura dessa superfície, a temperatura. Sinta o peso desses braços, deixe com que eles fiquem bem pesados, soltos. Como se fosse um pano molhado jogado. Observe suas mãos, a pele na parte de cima, na palma das mãos, as dobras, os ossinhos que compõem toda a sua mão, seus dedos. Sinta o contato delas com a superfície, se estiverem em contato. Temperatura. E vai escaneando todos os seus dedos, começando pelo mindinho, observando o seu formato, a forma como estão posicionados, as dobrinhas, as unhas, pele ao redor da unha. Sinta o vão entre o dedo mindinho e o anelar. Perceba seu dedo anelar, a forma como eles estão posicionados, o contato deles com a superfície onde se encontram, se houver. Os ossos, as dobrinhas, as unhas, as cutículas, a pontinha dos dedos, o anel, se estiver utilizando, textura dele sobre a pele, temperatura, se é algo confortável ou desconfortável. Sinta o vão entre o dedo anelar e o dedo médio e perceba o seu dedo médio, a forma como eles estão posicionados, os ossos que compõem seu dedo, as unhas, a cutícula ao redor da unha, o anel, se houver, como esse anel está em contato com esse dedo, se é algo que te aperta,
se é confortável, se é quente, frio. Perceba o vão entre esse dedo e o indicador e a forma como os indicadores estão posicionados, temperatura da pele, os ossos, as dobras, as unhas, as cutículas ao redor das unhas, as pontinhas dos dedos. Sinta como é gostoso, confortável estar nesse lugar de observador, observando aquilo que é, sem julgamento, sem dizer se são bonitos, feios, se funcionam da forma como você gostaria, sem levar a sua mente pro aspecto da sua unha, se estão pintadas ou não. Só observe aquilo que é. Observe o vão entre os indicadores e os dedões, a forma como os dedões estão posicionados, temperatura da pele. Sinta se há alguma dificuldade em mantê-los imóveis. E relaxe, deixe que eles fiquem pesados, soltos. Perceba todas as características dos seus dedões, a pele, as unhas, as características das suas mãos. Deixe com que elas repousem confortavelmente na superfície em que elas estão em contato. E vá levando a sua atenção do seu peito agora, seu coração. Percebe o movimento do seu tronco, seus pulmões, seu abdômen, suas costas, lombar, o movimento que eles fazem ao você respirar. Quando eles crescem, esvaziam. Sinta suas costas, o apoio, se houver, o contato da roupa. Se houver alguma dor, rigidez, tensão, deixe ir. Relaxe. Sinta seu abdômen, região lombar, quadris, pelve, glúteos, órgãos genitais. Perceba o contato das suas coxas com os quadris, essa dobrinha que se faz. Sinta o seu corpo em contato com a roupa, a temperatura da pele, os pelinhos, o formato das suas pernas, das suas coxas, da parte interna, da parte externa, das laterais, parte de baixo, de cima. Vá levando a sua atenção para seus joelhos, essa estrutura complexa que nós temos, cheia de ligamentos, tendões, ossos, cartilagem, essa estrutura que permite com que nós caminhemos e nos dá a possibilidade de flexionar as pernas e que representa também o quão flexível nós somos para a vida. Será que é difícil para você flexionar os joelhos e ser flexível com a vida? Se houver alguma tensão, rigidez, dor, libere, solte.
E vá levando sua atenção das suas canelas, batata da perna, relaxando, observando o formato dessa parte do seu corpo, a parte de fora das laterais, a parte de dentro. Os tornozelos que fazem essa ligação dos pés com as suas pernas, os ossinhos de dentro, de fora, o nervo que passa atrás, vai até o calcanhar. Perceba seus pés, se estiverem dentro do calçado, como eles estão dentro desse calçado, o contato desse calçado com a sua pele. Sinta a planta dos seus pés. Se há algum formigamento, alguma dor, rigidez, vá soltando, liberando. Perceba a pele do peito, do seu pé, dos seus pés. Observe todos os seus dedinhos, o formato, a forma como estão posicionados, as unhas, a pele ao redor das unhas, o vão entre um dedo e outro, dedões, se há alguma dor, solte, libere, relaxe. Esses pés que trabalham tanto, nos levando para os lugares, suportando a estrutura do nosso corpo. Veja se você tem sido gentil com os seus pés. Perceba se precisam de um toque, de uma massagem, de um carinho. Para que assim você consiga proporcionar isso para eles em algum momento. E agora, tendo observado todo o seu corpo, sinta o espaço em que ele se encontra, o contato do seu corpo com o assento, com a superfície em que ele toca. Perceba o ar, o espaço que circunda seu corpo, o cômodo onde você se encontra, o ambiente. Sinta a temperatura. Tente sentir o formato dos objetos, a sensação que é para você estar nesse lugar e se relacionar com esse lugar. Se te traz calma, tranquilidade, te deixa mais pleno, em paz, se te causa agitação. Perceba a claridade desse lugar com os olhos fechados. Sinta o seu corpo se relacionando e como ele percebe a influência do ambiente em que ele se encontra. Sem julgamento, só observe e sinta. E aos pouquinhos, volte a sua atenção para o corpo, que ficou agora alguns instantes imóvel. E vá percebendo que região do seu corpo precisa de movimento. Vá proporcionando devagarinho esses movimentos que seu corpo te pede. Então talvez você queira começar com os dedos das mãos, mexendo devagarinho, despertando seu corpo nesse estado em que ele se encontra. Perceba se você sente necessidade de fechar os dedos, abrir, alongar. Circule os punhos, se sentir necessidade.
Vá levando sua atenção para a região que seu corpo pede, pede pelo movimento. Circule os ombros, se desejar, para trás, para frente. Circule a cabeça, deixando ela pesar para os lados, para trás, para baixo. Vá percebendo esse movimento, seu corpo despertando. Mexe os seus pés, os dedos, tornozelos. Sinta se há uma necessidade de estender e alongar, esticar braços, pernas. E aos pouquinhos, coloque suas mãos sobre o seu rosto, vai sentindo a pele. Massageie suavemente os seus olhos que ficaram esse tempo fechados. E vá devagarinho abrindo os olhos, voltando para cá. Gostoso, né? Para que a gente possa então começar a voltar nossa atenção para a segunda parte do exercício que vai compor essa semana. Então eu vou pausar a música aqui. Espero que tenha dado para vocês relaxarem, que vocês tenham gostado e que vocês tenham escutado a música sem interferir muito na minha voz, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a segunda parte das meditações que a gente vai começar a fazer. E o exercício, então, que vocês precisam fazer. Eu fiz ontem, vou fazer novamente hoje, mas nesse momento a gente vai só entender como é que isso vai funcionar. E aí eu vou encerrar a live para que vocês organizem aí um momento, né, na rotina de vocês para se dedicar a esse exercício. Então, o objetivo dessas meditações que nós temos feito é fazer com que a gente se analise, se perceba e identifique coisas que a gente queira mudar, né? Então, a primeira parte, né, dessa segunda semana, da atividade que a gente vai fazer nessa segunda semana, começa fazendo uma revisão, né? Sugerindo que a gente faça então uma revisão da nossa vida. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem clareza, que a gente tem consciência, né? Do que a gente não quer. Então, eu comentei ontem um pouco sobre isso nos stories, que muitas vezes a gente entende, visualiza a nossa vida e sabe que a gente não quer determinada coisa para a nossa vida. A gente não quer ter mais esse carro que a gente gostaria de ter um novo carro, gostaria de morar em um outro lugar. Então a gente sempre consegue perceber coisas que a nossa vida está manifestando que a gente não quer, só que a gente não entende o que é que a gente sente e faz, contribui para que a gente tenha as coisas da forma como a gente tem. Então a ideia é que a gente volte agora para dentro, perceba qual que é o sentimento e a sensação, né, desse sentimento, dessa emoção no nosso corpo, que faz com que esse corpo físico se vicie nesse padrão. E aí ao viciar, né, porque quando a gente sente alguma coisa, se você sente raiva, você tem uma reação. Primeiro você tem sensações no seu corpo, geralmente a temperatura aumenta, os batimentos cardíacos podem acelerar,
tem pessoas que ficam vermelhas. Então percebam como esse corpo reage, como é uma química, uma física que está acontecendo, é algo físico ali. E aí essa sensação desse corpo faz com que você tenha atitudes, muitas vezes, que você não teria se você não tivesse sentindo dessa forma. Então a proposta é que a gente identifique qual que é, primeiro, essa emoção, e aí como que ela reverbera no nosso corpo, para que a gente, ao tomar consciência disso, consiga então mudar as nossas ações, as nossas atitudes, para mudar o nosso externo, né, o nosso ambiente externo. Então ele sugere aqui no início, né, para a gente entender com clareza o que é que a gente quer mudar, um exercício. Eu vou ler para vocês e depois que eu encerrar a live, eu vou colocar as questões lá na descrição e aí vocês podem pegar e realizar o exercício. Então, a primeira parte são 4 etapas que a gente vai realizar, né? Então, essa primeira etapa é fazer essa revisão da nossa vida. Então, ele fala, a fim de descobrir e explorar aspectos do seu antigo eu que você quer mudar, é necessário apresentar algumas perguntas, né, para você. Se você se fazer algumas perguntas para entender, identificar o que é que você quer de fato mudar. Então, tire um tempo para fazer algumas perguntas, como essas aqui que eu vou ler, ou, se você sentir necessidade, outras perguntas que vão surgindo aí, e anote as respostas, para que a gente tenha bastante clareza. Então, a primeira pergunta, que tipo de pessoa eu tenho sido? Gente, é um exercício que requer dedicação para a gente conseguir mudar. Então, são perguntas que não são muito fáceis, né, da gente responder. Então, precisa de trabalho, de a gente ter esse espaço aí e se conhecer, né? Que tipo de pessoa apresento para o mundo? Como que é o lado dessa minha lacuna que eu não estou enxergando? Que tipo de pessoa eu sou realmente por dentro? Existe algum sentimento que eu vivencio e com o qual até mesmo luto repetidamente todos os dias? Procrastinação, insegurança, medo. Como os meus amigos íntimos e familiares me descreveriam? Como é que é a percepção que as pessoas têm de você, na sua ideia, na sua cabeça? E se você desejar, de repente, converse com as pessoas, pergunte para as pessoas qual que é a lacuna, face que você está mostrando, né? Há algo sobre mim que eu escondo dos outros? Por que eu escondo? Qual é a parte da minha personalidade em que eu preciso trabalhar para melhorar? E qual é a coisa que eu quero mudar em mim? Então, tire uns minutinhos, eu vou deixar depois as questões para vocês fazerem esse exercício, para refletir, para identificar exatamente, né, o que é que tem pegado, porque a gente vai fazer essa ligando aqui, esse trem que fica de São Paulo ligando, claro, sei lá o quê, é um ó, né, toda hora. Então, primeira parte, a gente vai focar em uma única emoção, a gente vai trabalhar uma emoção por vez. Então, identifique aquela que mais te incomoda, aquela que mais te atrapalha, né, no seu dia a dia e que você sente que, tipo, não quero mais, né, que quero ser diferente, sentir diferente. E aí a proposta, né, do autor é que a gente escolha essa emoção para a gente desmemorizar, porque agora ela já está meio enraizada, né? Então tem algumas emoções de exemplo aqui de sobrevivência, então insegurança, que foi inclusive a que eu escolhi para mim, para eu trabalhar. Ódio, julgamento, vitimização, será que a gente não está se colocando nesse lugar? Preocupação, culpa, depressão, vergonha, ansiedade, arrependimento, sofrimento, frustração, medo, ganância, tristeza, desgosto, inveja, raiva,
ressentimento, indignidade, carência. Então, aqui são alguns exemplos, né? E aí você precisa selecionar um desse tipo de emoção que você quer mudar, né? Depois que você selecionou você fez esse exercício e selecionou o tipo de emoção que você não quer mais reproduzir, você vai fazer um exercício de sentir no corpo essa experiência agora de forma consciente, quando essa emoção vem. Então ele sugere que você feche os olhos, pense no que você sente quando você experimenta essa emoção específica. Se você vai trabalhar, de repente, no julgamento, quando você tem um julgamento, qual que é a reação do seu corpo ao julgar? Tente pensar nisso no julgamento que você faz, num momento, numa situação que você julgou, que você não gostou. Julgamento, que você sentiu ódio, sentiu raiva, qualquer outra emoção que você queira, né, trabalhar. E feche os olhos e ao visualizar isso, essa emoção, perceba no corpo como ele reage. Né? Então, se você consegue se observar dominado por essa emoção, porque isso a gente faz de forma automática, sem ter consciência, mas agora a gente vai ter consciência para que a gente consiga mudar. Então ele fala, vasculhe o corpo com a sua mente, vai observando em que área que essa emoção é percebida. É mais no coração? Você sente uma palpitação? Você sente a pele esquentar? Você sente uma irritação nos braços, nas pernas? O que é que você sente no corpo quando você está experienciando essa emoção que você quer mudar, né? Então, primeiro, identifiquei qual emoção eu vou trabalhar. Segundo, fechei os olhos, percebi uma situação em que essa emoção vem, senti essa emoção no meu corpo, percebi como é que meu corpo reage a essa emoção, né? Ao reagir a essa emoção, quais são os pensamentos que vêm, né, com isso? Então, vou dar o exemplo que eu vou trabalhar para vocês. Isso, gente, vocês vão fazer com vocês mesmos. Aí não precisa abrir para Deus e o mundo como é que eu estou fazendo aqui. Mas, como eu estou compartilhando com vocês aqui, então eu vou dar o exemplo que eu vou trabalhar. Então, no momento em que geralmente eu sinto insegurança, eu percebo, né, alguns pensamentos do tipo, não sou capaz, não sou boa o suficiente. Então, percebam que primeiro a gente tem uma emoção, essa emoção reverbera no nosso corpo de uma forma, esse corpo vai liberando, né? A gente vai alterando a química do corpo, ele vai se moldando a essa emoção. Por isso que é tão difícil da gente mudar um hábito, porque toda vez que a gente sente aquilo, o seu corpo já está acostumado, ele já entendeu como é que ele precisa funcionar, as suas células, né, as sinapses no cérebro, assim, como que esse sistema todo funciona. Então aí a gente vai tomar consciência dessa sensação no nosso corpo e aí ao observar isso, a gente também vai prestar atenção em que tipo de pensamento que vem atrelado a isso. Tá muito difícil? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui. Então, como é que eu penso quando eu me sinto desse jeito? Eu não sou capaz, que eu não faço o que eu preciso fazer para ser boa. Então, isso tudo estou falando de mim, em relação à insegurança. Essa é a emoção que eu vou trabalhar, né? Então, o que vem? O que eu penso? Que eu sou uma pessoa terrível, que eu não tenho valor, sensação de não merecimento, de escassez. Então, a gente vai observar, né, esse pensamento, né? E aí, se você desejar, você pode escrever, né? Tem uma proposta aqui, fique ciente de como você pensa, né, no seu estado mental, quando você sente essa emoção que você deseja mudar.
E você pode escolher, né, listar aí o que acontece, né? Então, sua seleção será baseada na emoção indesejada, previamente identificada, mas é natural que estejam em um ou mais estados mentais limitantes referente àquela emoção. Então, vai anotando, né? Alguns exemplos aí de emoções, o que você pensa, se você sente vontade. E aí você precisa, depois disso, admitir para você, reconhecer que você tem essas limitações, que elas fazem parte nesse momento né, de você, de quem você tem sido, e aí isso, né, a gente reconhecendo, admitindo isso para a gente consegue a partir disso mudar, né, e declarar em voz alta, né, como é que você é. Então, admitir, reconhecer o verdadeiro eu, em vez do eu que você mostra para os outros. Isso é bem profundo, né? Então eu vou sem medo olhar para quem eu sou de verdade, ao invés daquilo que eu mostro para as pessoas, né? Aquilo que geralmente eu não deixo transparecer, né? Então é olhar para o bicho-papão mesmo. E depois que você fizer essa declaração, né? Então, alguns exemplos de declaração que você pode admitir para você mesmo, né? Tenho medo de me apaixonar, porque isso me machuca. Finjo que sou feliz para as pessoas, mas na verdade eu estou sofrendo, porque eu sou solitário. Finjo que eu tenho uma vida maravilhosa, eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldade financeira, mas estou aqui fazendo um monte de dívida no cartão de crédito. É olhar para isso, sabe? Admitir, né, quem você realmente é. Eu não quero que ninguém saiba que eu me sinto culpado. E aí, por isso eu minto sobre mim. Admite, fala, né, em voz alta. Minto às pessoas para que gostem de mim e não me sinta tão desamável e sem valor, porque isso está atrelado a, de repente, um não merecimento de amor, de respeito, de carinho, ao sentimento de querer ser pertencente, porque você não se sente pertencente. Um outro exemplo, não consigo evitar sentir pena de mim. Penso, ajo e me sinto dessa forma o dia inteiro, porque não sei mais o que posso sentir. Me senti um fracasso na maior parte da minha vida. Por isso me esforço extraordinariamente para ser um sucesso. Estou o tempo todo lutando, fazendo todos os cursos, trabalhando para provar, né, para mim, para o outro, que eu não sou um fracasso. Será que a gente precisa disso, né? Então tire um momento para revisar isso tudo e declare em voz alta. E depois de reconhecer externamente, né, a sua emoção aí e a pessoa que você vai entregar isso para um poder maior aí, né? E aí aqui vem aquilo que você acredita, né? Ele chama de inteligência quântica, um poder, né, sabedoria infinita, poder superior, Deus, sei lá, né? O que você acreditar. Então a gente identifica, admite o que a gente realmente é e pede ajuda de uma energia maior que governe isso tudo para que ela possa transmutar e ressignificar. Então você vai, ele fala, né, entregar, render-se a um poder maior e permitir que ele então resolva essas limitações e seus bloqueios. Certo? Então eu vou aqui ler ah, alguns exemplos. Tem um exemplo de uma declaração que você pode escrever para você entregar, né, esse pedido para o todo, para Deus, né, para essa energia maior, se eu superior, né, o divino, você chame daquilo que você quiser.
Eu vou ler aqui o exemplo, depois eu vou deixar também na descrição da live, né? Então, um exemplo aqui, ele chama de mente universal, você pode chamar Deus, né? Mente universal dentro de mim, eu perdoo minhas preocupações, minhas ansiedades e minhas inquietações limitantes e as entrego para você. Confio que você tenha mente para resolvê-las muito melhor do que eu poderia. Arranje os personagens do meu mundo de tal modo que as portas se abram para mim. Inteligência inata, de novo, aqui pode ser Deus, né, se você preferir. Libero meu sofrimento e minha autocomiseração para você. Controlei erradamente meus pensamentos e ações por tempo suficiente, agora basta. Permito-lhe intervir e prover uma vida maior do jeito certo para mim. Então, são 4 etapas. A primeira, identificar qual emoção você quer. A segunda, sentir como é que essa emoção reverbera no seu corpo e quais os pensamentos que surgem na sua mente quando você sente, né, essa emoção. Admitir, né, essas limitações, esses pensamentos que vêm, como você se sente de forma externa, não só interior, mas falar em voz alta para que você se escute, né? E consiga realmente admitir e entregar para uma energia superior, né? Todas as suas limitações, incapacidades e pedir ajuda para que ela te conduza, né, à mudança. Então, essas são as etapas, né? Aí aqui ele dá um guia, agora você está pronto para a meditação da segunda semana. Segue abaixo o método sugerido para praticar todos os passos aprendidos. Se você sente que já fez alguma dessas ações enquanto você estava, enquanto eu estava falando aqui, ou enquanto você estava se preparando, então você vai repetir durante, né, as meditações. E você pode se surpreender com os resultados. Na primeira etapa, complete a técnica de indução, que é essa meditação que a gente fez, né, de ir prestando atenção aí nas nossas partes do corpo para estar mais consciente. Continue a ficar cada vez mais acostumado com esse processo para acessar a sua mente subconsciente. Segunda etapa, ao ficar ciente do que você quer mudar na sua mente, no seu corpo, reconheça suas próprias limitações. Isto é, defina uma emoção específica que deseja desmemorizar e examine a atitude associada que é motivada por esse sentimento. Terceira etapa, identifiquei aquilo que quero mudar, admita interiormente para um poder superior dentro de você quem você tem sido mesmo, porque agora você tem consciência disso. Isso não vai te controlar, né, de forma inconsciente. Você vai ter consciência disso, né? Depois, espera que eu me perdi. Admita interiormente para um poder superior dentro de você quem você tem sido, o que você quer mudar em si e o que esteve ocultando. Depois, declare exteriormente que emoção você está liberando de modo a libertar o seu corpo dos elementos e seu ambiente. E a quarta etapa, entregue esse estado autolimitante de uma mente maior e peça que isso seja resolvido do jeito certo para você. Então, são esses 4 passos que a gente vai realizar. Hoje foi só a explicação, então vocês vão realizar esses exercícios. E aí, a partir de amanhã, a gente vai agregar, né, um tempinho depois da indução para a gente sentir essa sensação, né, sentir no corpo. Eu vou tentar conduzir, vou tentar, né, fazer isso de uma forma que fique mais fácil para vocês. A gente vai admitir em voz alta, né, e vai fazer esse exercício de entregar mentalmente. Depois que a gente finalizar, se vocês quiserem, vocês podem ler, para quem tiver feito, né, ler o que vocês escreveram na proposta aqui de exercício de entrega para o todo. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem me mandar. Encerrando a live aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo as questões aqui, as sugestões que vocês podem
usar para fazer o exercício. E aí amanhã, então, após essa primeira parte de indução, a gente reserva uns minutinhos para incluir, né, essas etapas nas meditações, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês estejam gostando, que esteja agregando de alguma forma, que esteja fazendo sentido aí para vocês. Muito obrigada a todos que participaram aqui e os que vão assistir depois, que estão fazendo. Se puderem compartilhar como tem sido, darem um feedback, não só, né, sobre como tem sido para vocês fazerem as meditações, mas também nessas coisas mais técnicas, som, a música do ambiente, a luz aqui, e aí a gente vai ajustando, certo? Então é isso, hoje é quarta, uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo dia, um beijo, e aí a gente se vê amanhã então para nossa meditação.